Ah, muito bem, a nossa entrevista tem um apoio total da Sky São Francisco, da Chiptec Informática, do Açougue do Kiko e de Matheus Santana, atendimento de despachadoria. E eu estou hoje de frente com o vereador Marcelo Garcia, vereador aqui de São Francisco do Itabapoana. Marcelo, o que foi para você, o que é, o que você sente, sendo membro da executiva do seu partido? Olha, Kess, foi uma experiência para mim muito grande, porque eram 27 membros da Executiva Nacional, o presidente era o senador Sérgio Guerra, falecido, saudoso, senador Sérgio Guerra de Pernambuco, o secretário-geral é o deputado federal Rodrigo de Castro, de Minas Gerais, e participavam dessa executiva 27 pessoas, o Bruno Araújo, que é ministro das cidades, deputado federal por Pernambuco, o senador, na época, Arthur Virgílio, hoje prefeito de Manaus, governadores de todo o Brasil que tinham assento na executiva, e ali eu era um dos 27 membros da executiva, representando uma vaga da juventude do PSDB, que indicava, todo o secretariado indica um membro para participar da Executiva Nacional, e eu fiquei ali aprendendo. Me lembro uma vez de um debate que eu tive com então o senador Arthur Virgílio. Você teve o debate? Exatamente, defendendo que o programa de televisão do PSDB, o que a Executiva Nacional do partido faz? Ela determina quais são as ações do partido no Brasil inteiro. O que vai fazer em cada estado, o que vai fazer com uma política de defesa do partido no Brasil. Então era uma discussão em relação à questão do programa de televisão do partido. Eu defendia que o programa tinha que ser um programa mais regionalizado, onde que cada região do Brasil as lideranças poderiam falar mais e melhor de cada região. E o Arthur Virgílio defendia um programa nacional, um programa mais de cima para baixo. E ali a gente ficou conversando, e eu me lembro que a deputada Andréa Zito, que fazia parte, sentava sempre ao meu lado, na executiva, falou assim: olha, eu aprendi que pato novo não mergulha muito fundo. Então, a gente ali, foi uma experiência enorme que eu tive. Eu tenho a oportunidade de conviver ali com pessoas que hoje comandam, por exemplo, o Geraldo Alckmin, que comanda o maior estado do Brasil, que é o estado de São Paulo, conviver ali com o Bruno Covas, que é neto do saudoso Mário Covas, um grande político do Brasil, e toda a experiência vou carregar para a minha vida inteira. E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. E no caso você pensa que você daqui do interior, junto com todas essas pessoas, junto com todas essas autoridades. Exatamente. Não é verdade? Marcelo, nessas últimas eleições nós tivemos várias mudanças no cenário político. E uma dessas mudanças foi o PSDB estar sem mandato agora na nossa cidade, a partir do ano que entra, 2017. Está sem o poder. Na verdade, como é isso? Como vai ser? Olha, isso foi uma decisão que a gente adotou como política. Você tem que ter ousadia, e essa ousadia da gente lançar uma candidatura a prefeito, a gente sabia que poderia acontecer de ficar sem um representante na Câmara. Nós tínhamos um projeto, um planejamento, que no meio do caminho, já naquela fase que não podia ainda mais filiar as pessoas, você não podia mais buscar reforços, digamos assim, para o partido, mas foi uma decisão que a gente tomou com a autorização do Executivo Estadual do partido. Mas você entrou já sabendo, já entrou contando que não iria acontecer? Poderia acontecer. Nós tínhamos dois, três nomes que no partido do PSDB, que poderiam, dependendo do resultado eleitoral, ganhar a eleição. A gente, infelizmente, não acabou não acontecendo, mas a gente sabia que a eleição você perde ou ganha. Então, o partido se projetou. Nós levamos o 45 para a cidade inteira. Hoje, embora o resultado eleitoral não seja de vitória, mas nós chegamos com o 45 em todas as casas da cidade. Todo mundo ouviu o número. Deu tempo, Marcelo? Deu tempo. Você conseguiu em todas as localidades? Todas as comunidades. Estou entendendo. Então a gente adotou uma estratégia que poderia ficar, a gente ficaria, talvez existia a dúvida de ficar sem
a representação na Câmara, mas ao mesmo tempo a gente fazia o partido de alguma forma estar em toda a cidade, porque é uma coisa estranha. A gente às vezes tem uma ideia de que a gente, eu fui secretário, sou vereador e a gente parecia que a gente era conhecido na cidade inteira, mas não. A gente acaba, a campanha de vereador era muito diferente da campanha de prefeito, né? Campanha de vereador, você cria aquele segmento, você tem o seu nicho eleitoral, né, o seu reduto eleitoral, você focaliza ali, né, e quando você vai numa outra comunidade, você vai atrás de pessoas que de alguma forma têm uma identidade. Mas como que as pessoas te recebiam, você como candidato a prefeito? Muito bem. Como você se apresentava? O que o povo mostrou que queria mudança, né? O povo realmente mostrou que queria mudança, mas transparecia isso realmente? Eu fiquei muito feliz assim de ser candidato a prefeito, de ter tido essa experiência. Porque eu era bem recebido, as pessoas me recebiam de uma forma muito carinhosa. Acho que isso é uma característica do povo de São Francisco. Batia em alguma casa que a pessoa não te conhecia? Muita casa, muitos lugares, principalmente lá para a área de travessão. E nem que você era vereador? Nem sabia que eu era vereador, é isso que eu estou falando. Você acaba ficando no seu mundo, você às vezes é vereador e fica no seu mundo. Achando que por você estar na internet, estar no Facebook, por você dar uma entrevista na rádio, parece que todo mundo te conhece, Todo mundo te conhece no centro, na pedra, no seu reduto, Os formadores de opinião da cidade acabam conhecendo, mas a população em si, a maior parte da população que não está muito ligada a essa questão política, acaba não conhecendo. Então foi um grande prazer e aprendizado e estar na campanha eleitoral conversando com as pessoas. As minhas caminhadas demoravam muito, porque eu não fazia caminhada só entregava o número e pedia o voto. Eu conversava, eu, na verdade, ficava criando vínculos. Eu acho que esse foi o grande diferencial, eu acho, dessa campanha. Como eu te disse, embora eu soubesse que as pessoas desejavam uma mudança, isso ficou muito claro nessas caminhadas, A gente batendo de porta em porta, a gente via que, certo ou errado, mas a população tinha uma rejeição ao atual prefeito. Tem. E queria uma mudança naquele momento, E escolheu a população pela mudança. Tanto é que a vitória é de uma candidatura que defendia essa mudança da cidade. Marcelo, você tira o chapéu para o vereador e ex-candidato a vice-prefeito que veio junto com você, Fábio das Neves Moreira, o Fabinho do Estaleiro, você tira o chapéu para ele? Claro, foi um companheiro de chapa, que enfrentamos aí as nossas dificuldades, os nossos problemas, um companheiro onde se colocou muito ao nosso lado, em todos os momentos bons, momentos difíceis, e ele com certeza merece o respeito da população de São Francisco por ter 2 mandatos de vereador, e fez um trabalho aqui na Câmara muito bom, e aí agora foi candidato a vice-prefeito com a gente, e é um líder político da cidade, que merece ser respeitado, e todo o respeito que eu tenho por ele. A nossa entrevista tem o apoio total da Oficina do Didi e a Autopeça Cação, aqui em São Francisco do Itabapoana. E Marcelo, você traiu o atual prefeito de São Francisco do Itabapoana, Pedrinho Xerém? Olha, Kécio, essa é uma pergunta que eu acho que ela já foi respondida, O fato de eu sair para ser candidato e defender a minha bandeira, eu fui para a campanha defender o que eu acredito, e o que eu acredito eu venho construindo há muito tempo. Eu venho construindo desde quando eu deixei a minha faculdade de Engenharia Naval na Universidade Federal do Rio de Janeiro para voltar para a minha cidade, para ser candidato a vereador, e depois fiquei como secretário de planejamento. Então eu venho construindo isso, não foi agora. Eu venho construindo o que eu penso para a cidade, o que eu sonho para São Francisco. Isso é uma construção, isso não é agora que eu penso alguma coisa, não, eu venho construindo. A experiência de ter sido secretário, a experiência que eu tenho lá dentro do meu partido, tudo que eu passei, as 2 campanhas que eu enfrentei como vereador, uma que eu perdi, depois a outra que eu ganhei,
Então isso faz uma construção de convívio com a cidade, né? E isso foi fazendo com que a vontade de ser candidato a prefeito ela vem surgindo, né? Um projeto que eu tenho, né? De ser prefeito da cidade. E aí surgiu uma oportunidade, né? O prefeito sabe, e eu acho que por isso até ele não aceitou participar de um debate comigo, porque ele não poderia fazer essa pergunta para mim, porque talvez eu iria perguntar isso para ele. O que é trair? Né? Essa seria uma das perguntas que eu faria para ele. Né? O que ele acha que é traição? Né? O que é trair as pessoas? É deixar com que o posto de saúde fique sem remédio? Será que isso não é trair o eleitor, trair o povo de São Francisco? Né? E ele fez isso e faz isso. Será que deixar a cidade como está hoje, abandonada, e a gente vem acompanhando os números, eu sabia que tudo que está acontecendo hoje, eu falava isso na campanha, e a gente imaginava que isso ia acontecer com os números que a gente foi vendo no início de 2016. O resto a pagar que isso ficou de 2015 para 2016 é algo em torno de 5 milhões de reais. Então quem entende um pouquinho da administração, sabe que isso ia embolar, e que isso ia comprometer o ano de 2016. Marcelo, por que você não saiu antes? No caso, por que você continuou ainda sendo líder do governo dele aqui na Câmara e não abandonou o governo antes? E sim, faltando alguns meses, até mesmo para a própria eleição. Vamos supor que não fosse um ano de eleição. Por que saiu alguns meses faltando para fechar o mandato? Porque no último ano de terminar o mandato. Por que é assim? Porque eu falei isso na eleição. Eu acho que um prefeito ele tem que ter tempo para implementar as políticas que ele defendeu na campanha. Um exemplo agora, Francimar na eleição. É injusto da parte de qualquer pessoa, com 2, 3 meses de governo, querer questionar a Francimar. Ela precisa de